portanto, quero agradecer o convite à Joana, que não pode estar presente, e a toda a equipa do Terra, aqui presente. Quero vos agradecer muito. Também a todos os membros do meu grupo, já vi que estão aqui alguns, que bom encontrá-los aqui. Também por continuarem a acreditar que juntos podemos fazer algo que contribua para melhorar o mundo, onde vivemos de múltiplas formas. Acho que essa é a grande cola, não é? Que junta este grupo tão diverso, como irão ver. Também já agora quero ainda dizer que é para mim um privilégio partilhar este momento com o professor Manuel Bicho, de facto, por tudo aquilo que foi dito na apresentação. É de facto um privilégio estar aqui com ele. E pronto, eu venho apresentar-vos esta linha, que nós às vezes chamamos linha, outras vezes dizemos que é grupo, porque na verdade nós não estamos organizados em grupo internamente, portanto somos um coletivo que se tem vindo a desenvolver, o qual tenho o privilégio de facto de coordenar há mais de uma década e tal como a Cláudia referiu, estive na origem, não é, da criação deste grupo. E de facto, quando preparava este PowerPoint, para vos dar a conhecer um pouco do grupo, eu de facto apercebi-me, até me senti emocionada com o longo caminho que fizemos. Portanto, estes momentos são também momentos de reflexão interessantes para o grupo, e estou segura que o iremos fazer. De facto, esta linha tem ainda uma outra particularidade, antes de avançar aqui na apresentação, que eu gostaria de vos dar conta, que é de se articular com a extensão do CEF na Universidade Aberta. Nós chamamos-lhe uma extensão, mas pode ser visto como um polo, não é? Como, enfim, um braço do Centro de Ecologia Funcional que se estende para a Universidade Aberta, sendo neste momento uma das unidades de investigação desta universidade, e, portanto, integra naturalmente investigadores e estudantes de doutoramento e mestrado nas dinâmicas, nas estruturas e nos recursos do grupo, e, portanto, acaba por criar aqui sinergias muito interessantes entre ambas as instituições. De facto, a Universidade de Coimbra penso que é a nossa universidade mais antiga, e a Universidade Aberta penso que é a nossa universidade pública mais recente, portanto também tem esta particularidade, e de facto todos ganhamos aqui de múltiplas formas. No mundo atual, onde de facto as ameaças, não é, ao bem-estar humano, mas muito mais do que isso, ao bem-estar do planeta, porque eles se interligam, não é, são interdependentes, se tornam cada vez mais complexas e estão cada vez mais visíveis estas interligações. De facto, a nossa missão é a de desenvolver. Eu peço desculpa, isto não está no modo de apresentação, pois não? Não. Não consigo. Vou tentar aumentar aqui, mas isto tem vários layers. Ok. De facto, como eu vos dizia, num mundo onde cada vez é mais complexo, de facto, lidar, não é, com estes desafios que que nos desafiam, nos impulsionam a transcender essas fronteiras tradicionais do conhecimento. De facto, impõe-se o desenvolvimento de uma visão crítica, para contribuir para uma leitura que enriqueça a nossa capacidade não só de compreender, mas também de agir ao nível das políticas públicas e das estratégias de ação adaptadas à diversidade de contextos, que nos permitam caminhar na superação dessas ameaças. E, portanto, neste contexto, nos últimos anos, o nosso grupo de investigação expandiu-se numa variedade de disciplinas críticas, todas elas ligadas pela interação dinâmica entre a natureza, a sociedade e a cultura, e de facto o nosso objetivo principal é o de contribuir para uma perspectiva abrangente e interdisciplinar sobre as relações sociedade, a natureza, nas suas expressões materiais ou discursivas, transcendendo as fronteiras epistémicas, académicas e não académicas. Somos, por isso, um grupo multidisciplinar de investigadores e estudantes de pós-graduação, interessados também nesse estudo interdisciplinar dessas relações e desses processos. Portanto, procuramos incorporar no nosso pensamento
e na nossa, digamos, na nossa preocupação, a compreensão, não é, dessas relações ecológicas, desses processos socioeconómicos subjacentes, dos processos que também são políticos, também são culturais, que permeiam as sociedades contemporâneas e, de facto, isso estimula, não é, a nossa busca por futuros socioecológicos que favoreçam quer transições ecológicas justas, acomodando realidades que são multiculturais, elas não são homogéneas, não são lineares, não é? São interculturais, combatendo as desigualdades sociais e as extinções e, de facto, moldando ainda políticas públicas para a natureza e os seus direitos, as alterações climáticas, enfim, toda esta panóplia, não é, de temáticas que nos motivam neste aprofundamento mais crítico, digamos, e que favoreçam essas transições agroecológicas e ecológicas e promovam essas reflexões aprofundadas que estão, de facto, que nos fazem falta e que estão presentes no discurso político e nas agendas internacionais, mas que, de facto, ainda não encontramos os melhores caminhos para as atingir. E, portanto, são objetivos que, digamos que os objetivos do grupo se expandem para além da busca, não é, de conhecimento e da divulgação científica e dos diálogos da ciência e sociedade, como poderão ir vendo, mas também ao nível do ensino, que de facto tem vindo a ser um grupo que recebe, como poderão ver nos slides seguintes, cada vez mais estudantes de formação pós-graduada, já formou bastantes e isso deixa-nos muito, de facto, orgulhosos, mas também pós-doutorados, que sobretudo que vêm de outros países, nomeadamente do Brasil. Agora ganhamos um outro projeto com uma investigadora australiana, portanto, tem vindo, de facto, a receber aqui contributos muito interessantes e também a desenvolver programas de pós-graduação. Estamos nesta fase muito apostados em levar estes contributos, de facto, esta relação entre a ciência e a formação e a universidade propriamente dita e os seus programas, etc. Estamos muito empenhados em, para além de, obviamente, enriquecer as unidades curriculares, aqueles que somos docentes, enriquecer, como dizia, as unidades curriculares pelas quais somos responsáveis, também começar, de facto, a contribuir para o desenho, o design de programas de pós-graduação que traduzam, não é, digamos, esta missão e estas temáticas que, enfim, de que eu vos estive aqui a falar um pouco e que são, sem dúvida, motivadoras e que nos têm permitido, não é, de uma forma inovadora, ir trabalhando vários temas simultaneamente, até porque a própria equipa é diversificada. E sendo um grupo que integra investigadores e estudantes provenientes quer das ciências sociais, quer das ciências ambientais e ecologia, para ser assim mais simples, para não estar, enfim, como vocês podem ver aqui até da imagem, não é? Somos, de facto, já passaram por este grupo pessoas com múltiplas formações e que se mantêm de um modo geral, de facto, e isso traz-nos uma dificuldade acrescida. Por um lado, traz-nos uma vantagem, porque nos permite desconstruir essa complexidade que os fenómenos socioecológicos exigem, mas de facto também nos dificulta esse diálogo. Não é um diálogo fácil, é um diálogo rico, sem dúvida, na medida em que nos permite trazer para a mesa mais dimensões de análise dos fenómenos socioecológicos, quer na sua complexidade, quer nas suas interdependências. Portanto, desculpem. Exatamente, portanto, procuramos, obviamente, idealmente, uma visão transdisciplinar. Não é por acaso que nós vamos utilizando conceitos como pluridisciplinaridade ou interdisciplinaridade, e transdisciplinaridade seria o objetivo que mais almejamos, mas também sabemos que é aquele que é o mais difícil, mas temos alguns ensaios, de facto, no grupo, em alguns projetos que são muito interessantes e que nos motivam de facto a continuar neste percurso, não é? Que incentiva esse percurso. Portanto, combinamos por isso abordagens e metodologias das diversas ciências,
sociais, humanidades, das ciências naturais, enfim, procuramos ligar com as artes, etc., com todas essas disciplinas, para compreender criticamente, digamos, essas ameaças contemporâneas ao bem-estar humano e planetário, como comecei por dizer, numa pluralidade de temas, como podem ver por este slide, não é? Desde, enfim, os desafios, e quando vos dizia no início que quando tentei fazer este PowerPoint, vi, não é, esse caminho, o caminho também foi feito em termos das temáticas. Nós inicialmente procurávamos muito, enfim, a nossa concentração de energia era muito em demonstrar a importância da dimensão social nos fenómenos socioecológicos. E, de facto, o caminho que fizemos desde aí até hoje é enorme e já estamos em outros patamares muito mais interdisciplinares e muito mais transdisciplinares, e, de facto, isso acho que nos deve levar a fazer uma reflexão interessante, porque fizemos aqui um caminho também muito interessante e, portanto, como podem ver, as temáticas que temos vindo a trabalhar em projetos. Enfim, quer sejam projetos, também vos vou falar um bocadinho sobre isso, de alguns deles, vou-vos apresentar. De facto, há aqui lugar quer para projetos coletivos, multidisciplinares, até que envolvem várias linhas do CEF e de articulação com outros centros, com outras universidades, etc. Temos vindo, de facto, a expandir muito por aí, mas também acolhe projetos individuais. E eu diria de uma forma muito positiva, na medida em que há temáticas que são absolutamente relevantes no mundo atual e que não são financiáveis pelas agências, não é, de financiamento, até porque nós sabemos o quanto isso às vezes pode enviesar, não é, a própria investigação, e no caso das ciências sociais e desta interseção com as ciências ambientais e desta articulação, digamos que de uma forma particular. Portanto, neste grupo, isto para vos dizer que também existem, também há lugar para projetos individuais de maior ou menor fôlego, alguns não são assim, mas que de facto têm vindo a ser muito interessantes. Quem somos? Eu de facto queria trazer aqui, espero não me ter esquecido de ninguém, eu penso que me baseei na última lista que recebi, portanto, nesta avaliação, como vocês sabem, não é? O nosso grupo é formado por uma diversidade de investigadores, integra vários doutorandos e colaboradores nacionais e internacionais, e de facto trata-se de um grupo muito entusiasmado pelas temáticas que investigamos, muito dinâmico e sem o empenho do qual não estaríamos de facto aqui. Cada membro traz uma perspectiva única, não é, para a nossa missão, contribuindo para um entendimento profundo e único dos fenómenos socioecológicos, e, portanto, também acaba por ser um grupo que se desenvolve muito, tendo por base as pessoas e não só os profissionais. Estão a ver, as características pessoais são muito importantes aqui também. E, portanto, temos o privilégio de ter um grupo de investigadores integrados que formamos, como viram no anterior slide. De facto, temos lá várias doutoras e mestres que ficaram no grupo e que são nossos investigadores, e isso é um motivo de grande orgulho. E muitos deles, de facto, ocupam posições de relevo em instituições públicas, desde câmaras, outras universidades, escolas, trabalhando nestas áreas de interconexão que nós promovemos. E, de facto, agora queria-vos falar um bocadinho dos projetos de investigação. Isto saltou muito rapidamente. Eu não sei, deixem-me só ver se eu conseguisse andar para trás. Isso. Estes projetos, de facto, os projetos, eu diria que o grupo tem vindo a desenvolver a investigação em colaboração com vários grupos do CEF, como vos disse, tanto em projetos nacionais como em projetos internacionais, e tem vindo a fomentar a cooperação internacional, tanto a nível europeu como no mundo lusófono, em particular com o Brasil, onde eu estou agora. Estou em licença sabática e, de facto, ganhei cá um projeto, entretanto já ganhamos outro projeto, portanto, não é? Estamos sempre, enfim, a criar pontes, não é? Com outros centros, neste caso é com a Fiocruz,
que é uma instituição de referência para as questões da saúde e do ambiente, e de facto temos vindo também, a partir desses projetos, a fazer um caminho e um percurso muito, muito interessante para além, não é? Digamos, da produção académica, do conhecimento científico, a articulação entre saberes perante as ameaças, não é? E os desafios socioecológicos que enfrentamos, de facto, exigem que as ciências se abram às outras formas de conhecimento e que as integrem no sentido de juntos podermos fortalecer, não é? Esta nossa busca por um planeta mais saudável e sustentável, e, portanto, promovemos através de alguns desses projetos também diálogos entre diversas formas de conhecimento, defendendo mudanças culturais transformadoras, apoiadas numa cidadania participativa e inclusiva. Portanto, também, digamos que posso nomear alguns. Estes que vocês estão agora aqui a ver são projetos, de facto, de grande fôlego, financiados pela União Europeia, e em que o nosso grupo esteve na coordenação, nos dois primeiros esteve na coordenação de duas work packages, de facto nos trouxe aqui a possibilidade de contactar com grupos que trabalham sobretudo ao nível da agroecologia e de facto a desenvolver uma linha de pesquisa e mais uma vez nestes projetos o nosso papel, e está ligado muito a uma fase do grupo, o nosso papel esteve muito ligado a work packages que procuravam mostrar a importância de considerar os fatores socioeconómicos e culturais na compreensão dos ecossistemas e do funcionamento dos ecossistemas, etc., independentemente de ser um projeto que trabalha com, de facto, as abelhas e a saúde das abelhas, ou com os serviços de ecossistema, e, portanto, aqui a dimensão mais socioeconómica e cultural presente. Pronto, e digamos que temos aqui alguns que continuam, enfim, alguns que já terminaram. Estes que são os mais recentes e que estão em curso, o Phoenix, que é muito centrado, e aqui já mais um projeto do domínio das ciências sociais, é um projeto interdisciplinar, mas dentro das ciências sociais, porque as ciências sociais são, de facto, plurais, não é? E que traz aqui, evidencia aqui os processos de participação e, no nosso caso em particular, coordenamos tarefas em que procuramos não só desenvolver esses processos e contribuir para esses processos que permitem ou enfim, devem assegurar que ninguém fique de fora, não é, desta transição ecológica, ninguém, também, digamos, temos vindo a insistir e a contribuir no sentido de que a própria natureza, os elementos da natureza, portanto, os não humanos, sejam representados nestes processos de decisão e de representação para a transição ecológica na Europa. Esse é um exemplo, enfim, este aqui, o SHIFT, também é um projeto das ciências sociais, é coordenado por uma colega nossa, de um outro grupo de investigação do CEF, a professora Fernanda Rolo, e que também tem uma extensão na Universidade Nova de Lisboa, e portanto é coordenado por ela, e eu faço também, temos aqui vários membros do grupo que fazem parte deste projeto. Este Marangatu é o tal projeto que vem contribuir numa perspectiva mais da sociobiodiversidade, e que ganhamos aqui no Brasil. De facto, coordenamos um projeto aqui associado desta rede, isto é uma rede. Ainda os Portugueses e a Natureza é um projeto que está em curso de autofinanciamento interno, mas que é muito relevante do ponto de vista do trabalho que temos vindo a fazer e dos contributos que nós podemos fazer, não só do grupo, mas o próprio CEF, não é? Digamos, na medida em que permite influenciar políticas e, de facto, planear, não é? Planos, fazer recomendações baseadas na evidência, portanto, neste estudo. Os direitos da natureza, foi um estudo que nós desenvolvemos neste projeto Phoenix, mas que queremos, de facto, alargar a outros continentes, e, portanto, fizemos na Europa, e, portanto, queríamos alargar a outros continentes, e estamos a ver possibilidades de o fazer.
e, de facto, muito rapidamente, que eu acho que já passei o meu tempo, não é? Podem me interromper, eu sei que falo muito, mas muito rapidamente, de facto, dizer-vos que não temos descurado a divulgação e a articulação com a sociedade, consideramos que é uma área central para o grupo e, de facto, é um grupo muito ativo e, de facto, essa divulgação e esse diálogo da ciência e sociedade tem-se dado através de vários eventos, sejam oficinas abertas, seminários, etc., que nos têm permitido criar espaços de reflexão, de reflexividade, como podem ver, temos aqui alguns, e que nos permitem chegar a outros públicos também, não é? Envolver outros públicos e, de facto, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais. Como podem ver, eu estou a pôr aqui algumas capas e alguns desses outputs também temos vindo a desenvolver alguns podcasts, sempre em temáticas, não é, relacionadas com, de facto, a nossa missão e os nossos objetivos e, portanto, enfim, temos, de facto, aqui algumas reflexões que temos vindo a aprofundar, mais do que outras, sempre ligadas com este movimento da investigação, com os estudantes de pós-graduação que temos e as necessidades que temos de formação interna também. Às vezes aproveitamos digamos, estes seminários também para isso, não é? Para trabalhar temáticas que são importantes para os diversos alunos que temos aqui, que temos um seminário mensal, enfim, que não tem sido muito mensal ultimamente, mas que de facto procura dar esse apoio constante, não é, aos nossos alunos de doutoramento e de mestrado, etc. E além da nossa presença nas redes, quer do CEF, quer da Universidade Aberta, não é? Que obviamente estamos, também temos desenvolvido um esforço, graças ao empenho da equipa, de desenvolvimento e de expansão, não é? Da nossa representação nas redes e finalmente peço desculpa, as perspectivas futuras para o grupo, que é algo que pode ser, enfim, interessante para quem nos está a ouvir. De facto, já submetemos algumas candidaturas a financiamento, portanto, novos projetos que estamos, enfim, a querer desenvolver, também ligados ao planeamento urbano regenerativo, as questões, enfim, da natureza urbana e das dinâmicas socioculturais que aí se desenham. E aprofundar outras pesquisas que temos em curso e levá-las para outras plataformas e aproveitar isso para a cooperação internacional. É isso que temos vindo, inclusive, a negociar ultimamente. E, enfim, já vos fui falando de algumas delas. Também gostaríamos de desenvolver uma linha editorial para dar sequência, de facto, a algumas publicações que não se dirigem a um público tão não é, da ciência, portanto, para alargar de facto e investir nisso, acho que é muito importante. Às vezes a métrica, não é, das universidades acabam por prejudicar chegar a esses outros públicos e essa é a missão da ciência, na verdade, é chegar a esses outros públicos e servir as sociedades. E, enfim, ter a oportunidade de reforçar as carreiras científicas e os novos investigadores contratados no grupo, não é? Que a permanência é central. E, além disso, também continuar nesta cooperação transnacional dos projetos em curso e da Universidade Intercultural dos Povos, que eu não vos falei, mas depois, se tiverem curiosidade, eu posso, enfim, falar um bocadinho disso e da investigação pós-graduada. Obrigada pela vossa paciência. Obrigada.